Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente. Esse é um episódio diferente do Tubocast. Ele vai conversar com o Angry Silva, do FajoCast. Ele conta pra gente um pouco sobre a vida dele morando nos Estados Unidos enquanto imigrante, como ele tá vivendo essa pandemia lá na Califórnia, onde ele vive. A gente conversou com ele também sobre outros assuntos. E a gente fez um papo mais descontraído, porque essa semana a gente teria uma conversa com o Christian Dunker, psicanalista, mas que acabou ficando pra semana que vem. E lembrando que a gente tem o Apoia-se, o apoia.c/Tubocast, onde você pode doar qualquer valor, ganha o direito de assistir uma das nossas gravações. A gente espera que vocês gostem. Então é isso. Um beijo e até semana que vem. Então, a gente, não sei se você chegou a escutar, a gente fez um podcast faz umas 2 semanas com 2 artistas negros, né? E uma temática, uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, que talvez era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, assim, sobre a questão da sexualização, assim, hipersexualização do homem negro. Uhum. Você concorda com isso? Sim, tipo, completamente, assim, sabe? Mas, na verdade, é uma questão que eu parei para prestar atenção muito tempo depois, assim, sabe? Quando eu já estava pesquisando coisas relacionadas a racismo e tal. Então, e aí quando eu paro para observar algumas situações da minha vida, do meu dia a dia, na minha época, assim, né, principalmente na minha descoberta no meio LGBT, no meio gay daquela época, eu percebia realmente que existia essa hipersexualização, assim, principalmente quando eu frequentava esses espaços, tipo, na balada, bar, essas coisas, e também na internet, né, lá naquela época do bate-papo UOL, né, do bom e velho bate-papo UOL, era sempre as mesmas perguntas, as mesmas coisas de sempre que são feitas para pessoas negras, né? Tipo, você é um negro ativo, você é um negro do pauzão, babá, e todas essas coisas. Então, é uma coisa que, infelizmente, tá presente aí e acontece até hoje, né? Assim. E aí nos Estados Unidos também acontece? Nossa, sim, também. Assim, eu sei que acontece por causa das coisas que eu consumo relacionadas aqui, né? Porque eu procurei fazer uma pesquisa também sobre a comunidade negra aqui e tal, e algumas das questões que eles têm, e isso também é uma questão, assim, sabe, que tem. Inclusive, principalmente quando se envolve pornografia, né? Que é o que contribui, eu acho que mais para essa questão da hipersexualização, né? Que contribui ou que contribuiu, sei lá. Nossa, então, é uma coisa que eu nunca imaginei, assim, eu imaginava outros tipos de opressão, né, mas isso nunca tinha passado pela minha cabeça, assim. Na verdade são várias, assim, né, tipo, é muita coisa que acontece no dia a dia que a gente só percebe quando a gente começa a parar pra pensar e começa a estudar um pouco mais sobre essas coisas, assim. Por isso que eu acho que é tão importante, às vezes, a gente falar sobre essas coisas, e quando a gente fala de representatividade e levar as pessoas negras para falar nos lugares, é justamente por causa disso, sabe? A gente acaba passando por tanta coisa que as pessoas não ficam sabendo, assim, sabe? Uhum. É preciso falar, né, para que as pessoas saibam também, porque quem não tem a vivência direta, né, saiba do que acontece, né? Sim. Inclusive foi justamente por isso que eu fiz que eu criei o FajoCast, assim, porque eu via que ali no meio de podcasts a gente tem uma representatividade, mas quem tá no meio da mídia podcast geralmente é o homem branco, hétero, padrão de sempre, assim. Então você ainda tem algumas pessoas negras, você tem algumas pessoas LGBT, mas você vê pouco, assim. Eu falei, então já que eu tô reclamando tanto que não tem essa representatividade, então o que eu posso fazer é estar ali, né, trazer essa representatividade, e aí no meio do caminho eu vou puxando umas pessoas comigo, assim, sabe, pra aumentar também, porque eu não quero estar nesse lugar sozinho, né? Claro. Puxar mais gente junto aí. Legal, mas o teu podcast é muito legal, eu gosto, viu, bastante. Obrigado. Fico feliz. E assim, quando você fala de cultura pop, você fala de um pouco de tudo, né? De série, de filmes, TV. Séries e filmes eu até entendo, assim. O que eu boio um pouco é a questão musical, assim. Aí eu comecei a gostar de pop, acho que faz uns 3 anos, mais ou menos. Assim, antes eu só escutava rock mesmo.
É que eu acho que assim, é que cultura pop hoje em dia se tornou um negócio tão grande que eu acho que acaba que tudo acaba virando cultura pop. Porque cultura pop nada mais é do que aquela cultura que é popular, que tá ali pra todo mundo. Então, se tornou popular já é cultura pop. Então, pra mim, por exemplo, às vezes vai além, tipo, de música, filme, série. Até a questão do se denominar nerd hoje em dia. Tipo, hoje em dia todo mundo tem alguma coisa, alguma característica que pode ser considerada como nerd, assim, sabe? Então, tem um conteúdo muito rico, assim, sabe? Nessa questão da cultura pop. E junto com isso tem muita coisa que dá pra gente explorar, assim. No meu caso, eu tento explorar mais pro lado do cara negro, do cara preto e gay. Mas tem muita coisa, assim, pra se explorar, porque hoje em dia tá em tudo quanto é canto, cultura pop. É verdade. Eu tava vendo aqui no teu... que tem acho que um episódio aqui que fala de séries que tem personagens gays. Uhum. Aí eu lembrei daquela... tem a Queer as Folk, né? Que eu acho que é a primeira, assim, que eu me lembro. Não sei se tem uma anterior. Eu acho que Queer as Folk foi a primeira, assim, pelo menos a de sucesso grande, assim, sabe? E na verdade, Queer as Folk é, tipo, o marco da série L lésbica e gay, né? Na mídia, assim, sabe? Mas eu acho que teve um sucesso maior, assim, foi Queer as Folk, mas eu acho que mais ou menos numa época parecida, ou talvez um pouco antes, tinha um gênero de séries gays que era do público negro, sabe? Que não estava na mídia, mas que, assim, pra mim aparecia muito, porque, né, eu acabava pesquisando sobre essas coisas e tal, mas tinha essa movimentação, assim, da galera negra aqui dos Estados Unidos produzir essas séries gays, e que era muito legal. Eu esqueci agora qual que era o nome, tinha uma que fez bastante sucesso, me fugiu agora o nome dela, mas teve essa movimentação bem interessante aqui também, mas Queer as Folk foi o marco, assim, eu assisti. Mais massivo, assim, né? Uhum. Mas foi legal, porque tinha bastante, apesar dos problemas, né, ser uma série da sua época, pra época ela tinha bastante representatividade, assim, não era só o drama dos caras gays, tinha ali as mulheres lésbicas, mesmo que apareciam um pouquinho, também aparecia, eles discutiam a questão do HIV, então, né, foi uma série bem importante, assim, eu acho. Ah, não conheço essa. Depois, se você lembrar o nome, puder falar, mandar pra gente. Beleza, eu vou dar uma procuradinha aqui. Eu não lembro agora. Quantos anos você tem? Aquele perguntando coisas mais... É que você parece tão novinho. Não, pode perguntar, tem problema não. Tenho 32. Nossa, não parece. Sim. Não parece. 32. 32 e espírito de 80. Não parece. Isso todos temos o espírito de 80. Esses dias eu tava conversando com o Matt e com o Victor do Black People Problem, assim. É interessante que eles são mais novos que eu, principalmente o Victor, né, mais novo que eu. E a gente tava falando sobre música, sobre show e tal, ele falando, né, eu adoro ir em show, que não sei o que, blá, blá, e eu aqui do outro lado, tipo, cara, eu só vou em show se eu tiver um lugar pra sentar, se eu tiver do banheiro, sei lá, não tiver muita gente, que não dá, pra mim não dá. Eu também, a multidão, assim, por exemplo, eu tenho um pouco de fobia, acho, não sei. Então, e até, tipo, por exemplo, a parada LGBT, que é um negócio legal, que eu queria muito ir, mas, tipo, quando eu paro pra pensar no tanto de gente que vai ter ali, principalmente a de São Paulo, na época que eu ia, nossa, eu já desistia. A parada LGBT eu comecei a ir mais por militância, mas eu ficava bem na beira, assim, bem na pontinha, assim, porque eu não conseguia lidar muito bem com a quantidade de pessoas também. Na época que eu fui mais... Quando eu era mais novo, assim, mais na fase do final da adolescência, assim. Mas aí também eu era novo, né? Então eu ia lá no fervo com a galera toda. Não, é que vocês estavam falando do Queer as Folk, eu acho que foi uma das primeiras séries que era mais voltado pra gente, assim, né, digamos assim. Uhum. Aí tinha também The L World, né, que daí era é verdade. Mais voltado pras meninas. Inclusive, se eu não me engano, a Amazon fez uma nova, né, uma versão nova. Aí de séries, assim, atuais, teve Sense8, né? Que eu não curti muito. Fui criticadíssimo porque eu não gostei. Eu vou te criticar também, porque você não gostou de Sense8. Tô brincando. É tão legal. O Gustavo também não gosta. Eu achei muito
Eu não gosto, eu acho meio exagerado aquilo tudo. Mas enfim. Eu entendo os problemas. Ah, daí eu gosto, mas eu tem entendo. as. Não, eu não vou negar que é um entretenimento pra quem assiste, mas eu não fui fisgado pelo entretenimento. Enfim, outra coisa. A gente tava falando mais cedo sobre séries, né, que tem personagens LGBTs. Eu sou apaixonado pelo Capitão Holt, de Brooklyn 99. Sou apaixonado por aquele homem. Esse eu não Porque conheço. ele foge completamente do estereótipo do homem gay. Ele e o marido, né, fogem completamente do estereótipo do casal gay. É sensacional o jeito que os redatores fizeram aquele casal. É sensacional. Eu acho que daí de cantores, né, agora já vindo pra música, eu acho que de cantores o que a gente mais conhece mais atualmente, né, que são assim, que já meio que se lançam assumidamente gays e tal. A gente tem o Elton John lá dos anos 70, 80 e tal, mas que ele não era assumidamente gay, apesar de todo mundo saber. Ele tinha suas namoradinhas, ele inclusive casou nos anos 80. Vocês já ouviram falar que o Keanu Reeves era gay? Não. Sim. Olha, o boato que eu sei do Keanu Reeves, e eu acredito sobre ele, é que ele é imortal, porque ele tá em todos os quadros aí durante a história. Ele tá na Matrix. Eu acho que de música, aí a gente tem a mais atualmente, né? Daí tem o Sam Smith, a gente tem aqui no Brasil, tem a Pablo. Tem a Linda Quebrada. Tem agora a Groove. A Pepita. Tem a Linda Quebrada. E eu acho que eu lembro que teve, eu não lembro qual era o, acho que um dos meninos do N5 se assumiu gay também depois de um tempo, se eu não me engano. O N5 era o mesmo do Justin Timberlake. Uhum. Eu acho que de cultura pop, eu acho que os que eu conheço é isso. E como é que tá, mudando de assunto, como é que tá a questão do coronavírus aí na Califórnia? Ixi, tá feio. Como é que vocês estão se virando com o Trump? Como é que vocês estão se virando com o Trump? Cara, eu vou pra te falar que, assim, pra mim, o Bolsonaro e o Trump, eles estão, tipo, lado a lado, mas cada um dentro da sua possibilidade. O Trump, aqui nos Estados Unidos, ele consegue ir até um limite por causa de como funciona todo o sistema político aqui dos Estados Unidos. Então, as coisas que ele faz aqui pra gente vai ter uma modificação diferente. E no Brasil, o Bolsonaro tá fazendo tudo o que ele quer. Mas a questão do coronavírus aqui, cara, tá bem complicada, porque o pessoal não tá respeitando, principalmente aqui na Califórnia, que é um dos lugares, assim, que tá atingindo picos terríveis, assim, e pelo que eu vejo no dia a dia, a galera não tá respeitando mesmo, assim, sabe? A gente sem máscara, as pessoas não estão tomando os cuidados necessários, e tá bem, bem complicado, assim, a situação. Assim, eles reabriram as coisas, então, tipo assim, eu voltei a trabalhar, coisa que eu não queria fazer, mas a gente tem que voltar a trabalhar porque a gente precisa de dinheiro, né? Claro. E aí eu voltei a trabalhar, e aí caiu... Só que assim, uma coisa que eu até comentei aqui em casa. Logo que eles reabriram, eu falei pra todo mundo, logo vai fechar tudo de novo. Porque vai reabrir, as pessoas vão sair e vai aumentar o número de casos. Acho que passou uma semana depois, o governador falou, a gente vai passar 3 semanas com as coisas mais ou menos fechadas, né? Porque, tipo, não pode o indoor. Então, tipo, eu trabalho no restaurante, então as pessoas não podem comer dentro do restaurante. Mas se montar as mesas do lado de fora, as pessoas podem ir lá para comer. Então é isso que tá rolando aqui essa semana. No final dessa semana, ou algum dia dessa semana, eles vão anunciar o que eles vão fazer, né? Se vai ter um lockdown, ou se eles vão, sei lá, continuar com a mesma estratégia, a mesma coisa. Só que assim, aqui tá acontecendo praticamente a mesma coisa que no Brasil, só que em proporção Estados Unidos. E aí, tipo... acaba indo algumas coisinhas, assim, pra vocês aí, que às vezes, né, que vocês percebem que tá um pânico e tal, mas assim, o pânico que eu tenho aqui, eu acho que é o que muita gente tá tendo aí no Brasil, assim, sabe? Tipo, as pessoas não estão se cuidando, as pessoas estão saindo pra rua, você vai olhar os jornais locais, você vê que tem gente fazendo festa em casa, então, assim, tá difícil. Difícil, né? Aqui no Paraná também, o governador hoje abriu tudo, tava fechado, né? Tudo em quarentena, uma quarentena limitada, mas estava até ontem, assim. E ontem teve recorde de mortos em Curitiba. Nossa. E aí hoje o governador abriu tudo, assim, não tem lógica nenhuma, mas enfim. Não dá pra entender. Na verdade, dá pra entender o que eles querem, que o que eles estão querendo é dinheiro e estão um pouco se fudendo. Exatamente. Pessoas que vão morrer, né? Então, infelizmente, a gente sabe o que eles querem, né?
Não, e assim, quem tá morrendo, né? Que não é a elite que tá morrendo. Quem Não. tá morrendo são as pessoas mais da periferia e tal. E é engraçado que você para pra ver, né? Você para pra ver essas coisas num contexto global, e não é só no Brasil que tá morrendo as pessoas da periferia e tal, e as pessoas negras. Aqui nos Estados Unidos também, a maioria da população que tá morrendo com coronavírus é a população negra e a população latina, né? Que são as populações que geralmente estão na periferia aqui. Sim. Sim, eu acho que é no mundo inteiro, viu? É assim, porque a minha mãe mora na França, né? Ela falou que lá também quem tá morrendo mais são as pessoas mais trabalhadores, assim, imigrantes, muita gente imigrante, de origem estrangeira também. Uhum. Enfim, É. esse papo do corona é meio foda, né? Uhum. É que a gente acaba perguntando porque dá curiosidade de saber em outras realidades como é que tá sendo, né? Ah, sim, eu também tô sempre perguntando pros meus amigos, quando eu tô conversando com eles, eu sempre pergunto, e aí, como é que tá as coisas, como é que tá a situação do vírus? Tá ficando em casa, tá lavando a mão? Então tá. Eu tô em casa desde março, né? Só saio pra comprar comida. Mas, enfim, até porque eu ia trabalhar, esse ano eu ia trabalhar com projetos sociais, né? E aí, só que com pessoas com LGBTs vivendo com HIV. Uhum. Então, com essa população ainda, né, não dá para fazer outro projeto, assim, tipo, eram oficinas, né, Uhum. com essa situação, assim, colocar eles em risco e tal. Então, a gente está com um projeto aprovado, mas estamos esperando para ver se diminui, pelo menos, né, porque enquanto tiver com essa pandemia, não dá para fazer. E aí eu fico comparando com a gripe espanhola, eu fico meio preocupado, porque a gripe espanhola demorou 2 anos para acabar. Ah, então, ó, eu sou bem pessimista quando a gente entra nesses assuntos, assim, porque pelo que a gente tem visto até agora, assim, a situação pra mim não vai melhorar muito não, cara. Enquanto as pessoas não tomarem as medidas que forem necessárias, ou vai morrer um monte de gente até chegar à cura, ou alguém toma alguma medida, porque, tipo, o momento que a gente tá vivendo agora é muito isso, assim, sabe? Eu acho que essa é a dualidade que a gente tem que se importar nesse momento, assim, sabe? Se antes a gente tinha direita ou esquerda, agora a gente tem ou a gente se cuida ou a gente morre. Então, assim, eu acho que no momento essa é a discussão, assim. É verdade, concordo. Então, mas você tá trabalhando, então? Então, aí essa semana eu tô de folga. Aí eles me deram folga a semana inteira porque eu, obviamente, diminuiu o movimento no restaurante, né? Uhum. E aí eu vou ficar esse período em casa e eles vão ver o que vai acontecer durante esse período, se vai continuar aberto, se vai continuar fechado e tal. E aí, se for continuar aberto num ritmo mais lento, eles vão revisar as pessoas para que todo mundo possa, pelo menos, trabalhar um pouquinho, receber alguma grana e tal, essas coisinhas assim. Sei. E você recebe só quando trabalha? Como é? Ou não? Ah, sim, é Estados Unidos, né? Você só recebe se você trabalha. Se você não for bater o cartão, não recebe nada. É que nem o meu namorado também trabalha num bar. Aí ele tem contrato assinado, tem carteira assinada, mas é um contrato intermitente, Então, enquanto tiver fechado o bar, porque o bar tá fechado, é um dos poucos bares do lugar onde... É tipo um shoppingzinho, assim, que tem vários bares. Uhum. E aí o bar que ele trabalha tá fechado, porque o pessoal lá, os meninos que são donos, são bem conscientes, assim, bem politizados e tal. Uhum. E aí eles estão fazendo só delivery, assim, só pra entrega em casa. Sim. E aí ele tá sem trabalhar, coitado. Tá ganhando só um dinheiro fazendo edição de vídeo e tal. É que aqui eles pagam por hora, né? Então a dinâmica ela acaba sendo um pouco diferente, assim, do Brasil, assim. Tipo, você até assina um contrato, mas você não fecha exatamente uma quantidade de horas que você vai trabalhar por mês, essas coisas, assim. A gente tem aquele básico, né? Tipo, normalmente são 40 horas por semana, no mínimo, e essas coisas. Mas, tipo, a questão de horário, quantas horas você vai trabalhar e essas coisas, é muito mais flexível aqui, sabe? Tipo, você não tem... no meu caso, hoje em dia eu tenho um trabalho que eu consigo ter um horário mais regrado. Mas dependendo do lugar que você trabalha, assim, os horários são uma loucura. Às vezes você trabalha 3 dias na semana, às vezes trabalha 2, trabalha todos, trabalha 2 horas, 6, 4. Entendi. Aqui depois da reforma trabalhista do Temer,
Mudou bastante também. Tá bem parecido com os Estados Unidos. Aí. Tem uns contratos, assim, intermitentes e tal, que você ganha só de acordo com que você... quando você tá trabalhando, senão você não ganha. Eu acho que eles estão tentando colocar no Brasil mais ou menos o que acontece aqui, né? Na questão trabalhista, porque, tipo, aqui a gente não tem as mesmas garantias trabalhistas que no Brasil, sabe? Sei. Se eu sair do trabalho hoje, eu não vou receber uma rescisão, assim, eu vou receber um valor, mas não vai ser lá essas coisas. Eu não tenho, por exemplo, ele não tem plano de fundo de garantia, então, assim, eu mais ou menos acho que eu já conheço o que eles estão querendo implementar aí, que é, tipo, é aquela coisa, retirada de direitos, né? Basicamente. E faz tempo que você tá aí? Vai fazer 2 anos. 2 anos já. Legal. Você foi por causa do namorado, do marido, não sei? Então, aí a gente entra numa coisa meio doida na minha vida. Porque assim, eu às vezes quando eu quero fazer alguma mudança na vida, mudar para algum lugar, essas coisas, eu simplesmente pego e se tem a oportunidade, simplesmente pego e vou. Então foi assim que eu me mudei de São Paulo para Florianópolis. A gente foi fazer uma viagem, a gente passou, sei lá, um final de semana em Florianópolis e a gente falou: ah, que legal, eu sou apaixonado por esse lugar, vou mudar pra lá. Aí aconteceu da gente sair do trabalho e tal, a gente pegou nossas coisas e mudou. Aí lá em Florianópolis também, a gente tava tipo, tô meio cansado daqui já e tal. A gente acabou saindo do lugar onde a gente tava trabalhando e falou: vamos pros Estados Unidos, vamos arriscar nos Estados Unidos. E aí estamos aqui. Que legal. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida também. Fui pro interior de São Paulo, porque eu tinha conhecido uma pessoa, fui morar lá. Aí fui morar na Argentina também, meio na doida, assim. Mas hoje em dia eu tô mais quieto, assim, porque a idade não permite mais. Não, mas chega uma hora que cansa também, né? Dá muito trabalho fazer essas mudanças. É bom, mas dá muito trabalho. Que é afrofuturismo. Porque eu tô querendo ouvir os 2 últimos episódios do FajuCast, só que eu não consegui ainda tempo pra escutar. E aí eu tô tão curioso que eu falei, quem sabe ele fala um pouquinho. Então, o afrofuturismo, na verdade, o afrofuturismo é um negócio tão complexo que às vezes eu até tenho medo de explicar, porque eu não tenho tanto conhecimento para falar sobre isso. E aí é justamente por isso que eu levei uma colunista para o FajuCast para falar sobre esse assunto, assim, né, que é a Luciene, que ela é uma escritora afrofuturista e ela, tipo, cara, ela tem um conhecimento, assim, sobre essa temática que é, assim, incrível, assim, tipo... Eu tô vendo, a gente já tem o planejamento de todos os episódios dessa temporada e é, assim, um conteúdo fantástico. Mas eu vou tentar explicar, assim, o movimento afrofuturista, ele é mais ou menos para você imaginar um futuro feito por pessoas negras, né? Então, porque geralmente o que a gente vê na imaginação de um futuro, geralmente é essa visão mais branca e tal. E tanto que às vezes até eu, como consumidor de cultura pop, é umas coisas que até me incomodam um pouco, porque geralmente essa ficção científica ela é muito voltada pro planeta já destruído, essas coisas. E nas histórias afrofuturistas você tem um contexto, muitas vezes, que ele é bem, bem diferente, assim. E aí é meio difícil de explicar, porque o movimento afrofuturismo, ele surgiu com um artista, eu vou dizer músico, mas só para poder fechar assim na caixinha, porque na verdade ele é um artista, né? Multi-artista. Fazia várias coisas e tal. Isso, que é o Sanhai, que tem a música mais famosa dele, que é Spaces the Place. E assim, o afrofuturismo ele se manifesta na música, ele se manifesta na moda, ele se manifesta nos livros. Então assim, é um movimento muito incrível, assim. Então, para as pessoas entenderem, assim, exatamente como é que funciona esse movimento, aí eu vou ter que fazer o jabá do FajuCast e pedir para as pessoas escutarem o episódio, porque lá tem a Luciene, que é a pessoa, assim, com toda a propriedade para poder falar, assim, sobre esse assunto, sabe? Porque eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Entendi. Legal, eu vou escutar. Eu tô bem curioso, na verdade, é que não deu tempo ainda e tal. Porque a última semana foi meio tumultuada, mas enfim, eu vou escutar assim que eu tiver tempo. Talvez hoje à noite, depois de gravar aqui. Eu só achei engraçado que o Brasil é um país de maioria negra, né? De pessoas de origem afro, e eu nunca tinha ouvido falar nisso, assim. É uma coisa que é dos Estados Unidos ou é uma coisa que tem em vários países? Ele é um movimento que começou nos Estados Unidos, né? E até é interessante, porque, na verdade, a pessoa que nomeou o afrofuturismo foi um cara branco, inclusive. É? Olha.
E é um movimento que começou mais forte aqui nos Estados Unidos e que depois a gente começou a ver mais no Brasil. No Brasil, ele tá começando a crescer mais agora. Então, assim, os primeiros escritores estão aparecendo agora. Então, por exemplo, as duas grandes referências que eu tenho é a Lu e o Pedro e o Cabral, que escreveu... agora eu esqueci o nome do livro também. Mas eu vou procurar e eu mando para vocês. Tá que são bom. essas duas maiores referências na parte da literatura. Então ele é um movimento que no Brasil ele ainda é muito novo. Eu conheci ele faz poucos anos atrás, assim. Então quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de cultura pop e tal, eu não via nem resquícios disso. Eu comecei a ver mais sobre isso agora e tanto que eu não tenho tanto conhecimento por isso, porque eu não tive esse contato com isso antes. Eu tô começando a pegar as referências agora. Inclusive, eu tô aprendendo com essa série de episódios que eu tô fazendo com a Lu, porque eu não encontrava essas referências. Eu queria ter as referências que ela tava passando, mas ainda era uma coisa assim muito difícil para mim encontrar. Então, sim, ele é um movimento novo ainda no Brasil, mas que começou mais forte aqui nos Estados Unidos. Mas o Pantera Negra tem a ver, não tem? Ou não? Tem, mas tem algumas discussões, assim, nesse meio do afrofuturismo e tal, com relação ao Pantera Negra. Ele é um filme incrível, que eu adoro, mas as pessoas dizem que talvez não seja tão interessante usar o Pantera Negra como esse exemplo de afrofuturismo, assim, sabe? Porque tem algumas outras questões ali que acabam influenciando nisso e tal. Mas sim, é uma obra que você consegue enxergar ali o afrofuturismo, porque é essa história que é mais afrocentrada, né? Que é a história de pessoas negras contado por pessoas negras, né? A partir dessa nossa perspectiva e tal. Você também pode perguntar pra gente, se quiser perguntar alguma coisa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 perguntas que normalmente eu faço no podcast, que eu tava fazendo nas entrevistas, e eu vou fazer aqui pra vocês. Então eu vou aproveitar que você abriu o espaço, eu vou fazer as perguntas que eu faço no FajoCast, que são as perguntas que eu faço geralmente pra todo mundo. A primeira pergunta que eu sempre faço é: o que você mais gosta de fazer pra procrastinar? Nossa. Responde você primeiro, Júlio. Eu gosto de ficar deitado no sofá ouvindo música. Pra mim é a melhor coisa que tem ficar deitado no sofá ouvindo música procrastinando. Foi rápido, hein? E agora, Guto? É que eu sou um procrastinador profissional. Eu vou te falar, eu também aqui, eu sou bom de procrastinar, hein? Quando eu pego algum joguinho, assim, alguma coisa que eu gosto, tipo Civilization, essas coisas, meu filho, eu vou, assim, tipo, 2 dias direto procrastinando, tranquilo. Eu acho que é com livros. Eu acabo lendo e tal. A outra pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, e aí é: qual sua série, filme, livro ou até novela favorito? Porque pra mim, novela também é cultura pop, então... Então eu vou responder as 4, pode ser? Eu respondo as 4 tranquilamente. Beleza. Filme é 2, que é Titanic. Por que Titanic? Porque foi o filme que eu vi no cinema quando eu tinha 11 anos. E o segundo filme, assim, é empatado, o meu amor pelos 2 filmes, que é E o Vento Levou. Eu sei que tem todo um racial em cima do filme, que inclusive foi discutido até um tempo atrás, uns dias atrás, mas eu não consigo não gostar desse filme. Por mais construído que eu seja, é um filme que eu sempre gostei de assistir, porque tem uma história. A jornada do herói da Scarlett é uma jornada completamente conturbada, foge muito do que a gente estuda da jornada do herói, e o fim dela não é bom. A minha série favorita é Brooklyn 99. E novela pra mim, eu acho que a melhor de todas que eu já assisti é Vale Tudo. Com todas as questões sociais que ela tem, de corrupção, enfim, e ela tá mais atual do que nunca, mesmo tendo sido feita há 30 anos atrás. Acho que respondi. O filme, um dos filmes prediletos, assim, o que veio na cabeça quando você falou é o Império do Sol. Não sei se vocês já viram, que é o do Spielberg, que também tem a ver um pouco com essa questão da infância, que marcou muito a minha infância. Eu vi no cinema ainda, é o filme deixa eu ver de quando que ele é. Ele é de 87. Eu vi quando era criança ainda, então, enfim. E marcou bastante, assim, que é um filme de guerra, né? Baseado numa história real, de um garoto que se perde na China, no meio da invasão japonesa. E é um filme que tem uma trilha bem bonita também, bem legal. Se vocês não viram, vejam, que é massa. O livro, eu gosto bastante de um livro que se chama da Hilda Hilst,
que chama Rútilus, que tem uma novela chamada Rútilo Nada, que é a história de um cara mais velho, casado, com um garoto, acho que de 18 anos, mais ou menos. E é um livro bem legal, assim, bem interessante. Não é todo mundo que gosta, porque ele é bem... Ele mistura estilos literários, assim. Ele é uma novela... por exemplo, essa novela Rútilo Nada, ela é uma novela, mas uma parte boa tem poesia, porque o menino escreve poesia. Então, ele mistura alguns estilos, assim. E é um livro bem bonito também. Agora, a música que veio na minha cabeça foi aquela música do Arcade Fire, We Exist. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço a banda, mas não conheço a música. Tem a ver com a questão LGBT um pouco. Série, eu gosto do Arquivo X, que também é velha, mas eu gosto. Que eu adoro. Eu lembro quando eu morava na França, nos anos 90, e aí eu não saía de casa na sexta-feira, porque passava na televisão. Eu não podia sair de casa na sexta, porque passava Arquivo X. E aí meus amigos falavam, ai, que saco você, não sei o quê, que nerd e tal. E novela não tenho, porque eu não gosto de novela. Tenho implicância um pouco, assim. Eu esqueci de responder sobre o livro. O livro favorito é o Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Já ouvi falar também. Tem até filme, né? Tem filme. O final, assim, é surpreendente. Como tudo que ela escreve, né? Não tem a Agatha Christie é uma escritora fantástica, fenomenal. Tudo que ela escreve. A última pergunta agora, essa é a pergunta. Ai, meu Deus. Quero saber de vocês. Quando vocês olham para sua trajetória, o que deixa vocês orgulhosos? Tem duas coisas que me deixam orgulhosos, assim. Primeiro, a questão ética, que eu sou uma pessoa que nunca abriu mão dos seus princípios, da ética, em nome de nada, assim, em nome de, digamos, dinheiro, carreira. Então, eu sou uma pessoa que tem valores, digamos. E também outra coisa que me orgulho um pouco é a questão intelectual, assim, que eu estudei, fiz mestrado e consegui terminar, que não é uma coisa sempre fácil, e foi bem foda, assim, não foi fácil terminar e tal. E eu tive, durante uns 10 anos, mais ou menos, eu tive depressão e tal, e eu superei essas questões aí e consegui terminar o mestrado. Fiz a graduação, fiz 2 graduações, apesar da depressão, fiz 2 graduações e terminei o mestrado. Então, eu já me considero, assim, uma pessoa que, apesar de ter vários problemas no dia a dia, pouca grana e tal, né, eu venci uma série de coisas, assim, e, enfim, é isso. E você, Júlio? Pois é, eu não sei se eu posso dizer se eu tenho orgulho da minha trajetória até aqui, mas eu tenho sim, porque, bom, comecei a fazer faculdade depois dos 30, a faculdade que eu sempre quis fazer, que é jornalismo, desde os meus 13 anos eu quis fazer jornalismo. Eu acho que eu estar terminando a faculdade que eu sempre quis fazer, mesmo tendo já 35 anos quase, eu acho que é o que me dá orgulho da minha trajetória. Eu passei por muita coisa que ninguém mereceu ter passado, que acho que que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Não digo nem pelo fato de ter uma doença, nada assim, de ter tido uma doença, né, ano passado, de ter do meu câncer. Eu acho que eu posso ter orgulho do Júlio César que eu tenho, que eu sou hoje. De ter pessoas que gostam de mim, de ter pessoas que veem um Júlio César que eu mesmo não vejo. De ter uma rede de apoio, né? Eu ia comentar que eu acho que uma das coisas que por exemplo, que eu tenho muito orgulho, assim, e que eu sempre falo pra todo mundo, que são as pessoas que eu consigo ter ao meu redor, assim, sabe? Porque hoje em dia eu vejo que eu consigo estar cercado de muita gente legal, assim, muita gente boa, e eu tenho amigos para, tipo, vários tipos de momentos, assim, sabe? Eu tenho aqueles amigos que estão mais próximos, aqueles que são mais distantes e tal, mas eu percebo que hoje em dia, em cada momento, assim, diferente da vida, eu sempre tenho algum tipo de amigo para contar ou para dar algum suporte. E eu acho que é uma coisa que eu acho muito interessante, sempre falo para as pessoas, é que a gente procurar ter uma rede de apoio, procurar ter amigos e pessoas que podem dar algum tipo de suporte, assim, pra gente, porque isso é bastante importante, assim, sabe? Sim. Eu achei tão bonito, assim, o seu orgulho ser, né, sabe, ter essas pessoas ao seu redor, assim, sabe? É bem importante essa questão do... Porque... a rede de apoio. É porque, assim, a gente
a gente não é a gente não é uma ilha, a gente não é uma ilha isolada, né? A gente é uma ilha, mas a gente tem outras ilhas em volta da gente. Então a gente não pode achar que a gente tá sozinho no mundo quando a gente não tá. A gente tem pessoas que se importam com a gente. E você, o que você tem de orgulho, assim, na tua trajetória? Cara, eu acho que... Eu nunca tinha parado pra pensar, assim, qual a resposta que eu daria. Mas eu acho que, no momento, assim, eu acho que é de ter chegado onde eu cheguei. Tipo, porque quando eu paro pra pensar, assim, na minha trajetória como homem negro, a única coisa que eu consigo pensar, assim, nesse momento é que o normal, entre muitas aspas, seria eu não estar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Seria eu não ter tido a possibilidade de mudar de uma cidade para outra dentro do Brasil, sabe? Então eu acho que só assim, o que aconteceu na minha vida para eu conseguir estar aqui hoje em dia, eu acho que já é um motivo de orgulho, porque na verdade, pela regra, eu não deveria nem estar aqui. Na verdade, pela regra, né, do racismo, né, obviamente, do que eu tô falando, mas eu não estaria nem vivo hoje em dia, né? Então eu acho que só isso para mim já é motivo de orgulho, sendo um cara preto, viado, e que ainda tava falando na internet pro povo escutar, né? Aham. É legal mesmo, é um motivo de orgulho, eu acho. Uhum. Ficou profundo esse podcast de hoje. Ficou. Eu vou roubar as perguntas do Porchat que ele faz lá no programa dele. Então eu vou fazer as perguntas que o Porchat faz pros famosos que vão lá no programa dele. Responde os dois, tá? Qual é a sua primeira lembrança da vida? Meu Deus. Nossa, eu sei qual que é. Essa eu sei. Eu lembro, assim, eu não sei dizer exatamente quantos anos eu tinha. Eu sei que a gente tava numa casa bem, tipo, meio escura, assim, alguma coisa assim. Eu lembro de estar brincando com a minha prima com uma bola, e daí a gente jogar a bola no fogão e a bola derreter no fogão. É isso. A primeira lembrança que eu tenho é destruindo alguma coisa. Olha, não sei qual é a primeira lembrança. Eu não lembro muita coisa da minha infância. Eu me lembro, acho que uma das primeiras eu mandei pro Júlio uma foto que eu tô com meu irmão no jardim de casa, assim, eu tenho uns 6 anos, acho. É uma das primeiras, assim, não sei, meia bola na cabeça. A bola tinha estourado, e aí eu tô imitando um cogumelo, assim, e minhas pernas são muito finas, assim, nessa foto. A minha primeira lembrança da infância, eu acho que eu já comentei aqui. Meu pai, na final da Copa de 1990, o Brasil perdeu da Argentina e meu pai chorando na frente da TV, depois da derrota. Essa é a minha primeira lembrança da vida. Qual foi a sua maior loucura da adolescência? Nossa, essa eu também lembro. A maior loucura que eu fiz na adolescência foi desaparecer por 3 dias sem dar notícia pra ninguém, pra poder passar o final de semana na casa de um ex-namorado. E minha mãe chegou a ligar pra polícia preocupada. Não, mas isso é bem típico coisa de ariano na adolescência, assim. Faz as coisas do que vem louca na cabeça e não pensa nas consequências. Eu não fiz nenhuma loucura na adolescência, eu fiz depois, eu acho, quando eu já tava maior. Depois que eu me separei do primeiro casamento, que eu fiz loucuras. Assim, na adolescência eu era bem certinho e bem comportado. Não fiz loucura nenhuma. Tu foi que nem eu, tu teve adolescência tardia também. Eu também, minha adolescência foi meio tardia. Eu era muito sossegado na adolescência também. Ficava em casa o dia todo. Eu era viado e nerd, né? Então, passava o dia inteiro lendo. Por isso que eu também tenho meio fobia de ler nos dias de hoje. Não são boas lembranças. Mas a minha maior loucura na adolescência foi pedalar 40 km pra ir pra praia. Nossa senhora. Tinha acho que uns 16, 17 anos. Eu acho que quando eu tinha uns 18, 19, eu fui a pé pra praia. Nossa senhora. Eu e meu irmão, a gente falou, vamos a pé mesmo, a gente não tá com dinheiro, vamos a pé. Aí chegou na praia, a gente chegou lá. A gente andou até a metade, aí na metade pegamos carona, porque não tava aguentando mais. Aí chegou lá, a gente deitou e dormiu, acordou à noite. E aí tivemos que voltar, né, porque não tinha onde ficar. Tivemos que voltar de carona, porque a gente tava podre já também. Saiu 5 da manhã, coisa assim. Nossa senhora. Quem foi o primeiro crush famoso de vocês? Famoso. Ixi. Famoso.
Não me lembro. Eu também não. Eu acho que eu nunca tive nenhum, assim, tipo, crush famoso, assim. Eu sempre fui uma pessoa mais simples, assim. Gosto mais da pessoa do dia a dia. Eu não vou muito longe, assim, sabe? Onde eu acho que eu não consigo alcançar. Eu acho que foi o Che Guevara. Hoje eu sei que eu morri de tesão por ele, mas enfim. Na época eu não sabia muito bem. Eu acho que foi o Che Guevara. Assim. O meu primeiro crush famoso é engraçado. Foi a Sandy. Nossa. Armando Júnior. Que evento histórico você gostaria de ter presenciado? A queda do Bolsonaro. Pode ser? Não, tem que ser um que já foi. Não pode ser um que vem. Tem que ser um que já foi. Cara, eu acho que eu queria, se for agora pensando bem, assim, eu acho que eu queria ter visto a revolta de Stonewall. Eu acho que deve ter sido, sei lá, muito massa ter visto o pessoal lutando contra a polícia naquele momento, assim. Eu acho que se eu pudesse voltar em algum momento específico, não pra participar, porque eu sou muito cagão pra essas coisas, mas se eu tivesse que voltar pra um momento específico, pelo menos pra ver, seria esse momento. Eu acho, eu ia falar, a primeira coisa que eu pensei foi a Comuna de Paris, que é uma experiência que até hoje não tem nada parecido, né, que tenha acontecido. E você, Júlio? Eu sou mais modesto, eu sou mais modesto, eu queria ter visto a queda do Muro de Berlim, é uma coisa que eu acho que foi bem importante pro mundo. Não é modesto assim, não. Mas eu gostaria de ter visto a queda do Muro de Berlim, bem tranquilinho. Pra qual profissão você não levaria jeito? Matemático, com certeza não. Nada que envolva matemática. Eu acho que piloto de avião. Eu não conseguiria, não poderia ser piloto de avião. Eu não conseguiria manter o foco que eles precisam. Mas eles não põem no piloto automático? Piloto automático. Mas aquele tanto de botão que eles têm ali pra apertar, aquele monte de função ali que eles têm, até ligar o avião, fazer ele funcionar, fazer ele decolar, meu filho, até ali eu já teria matado todo mundo no avião. Eu não teria jeito pra qualquer coisa que tenha que usar coordenação motora, porque eu sou completamente... Eu tenho as duas mãos esquerdas, 2 pés esquerdos, coordenação motora não nasceu comigo. Jogador de futebol também não rolaria pra mim. Também não. Se pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? Rihanna, com certeza. Ia gastar todo o dinheiro dela. Ia usar as lingerie dela tudo também. Ia usar o quê? Lingerie dela, ia ficar chapado igual ela. É a Rihanna, com certeza. Eu não sei, viu? Nunca pensei sobre isso. Eu sei lá. Eu acho que eu seria o Trump, pra fazer um monte de coisa legal, assim, sei lá. Já pensou um dia o Trump acordava super liberal, apesar que o sistema americano impede, né, que ele faça um monte de coisas, mas acho que era melhor ser um presidente brasileiro, qualquer aí. Ou então pra fazer alguma coisa pra deixar ele embaraçado e ele acordar no outro dia e ter que lidar com isso, né? Tipo o Bolsonaro sei lá, não sei. Bolsonaro pra incentivar as pessoas a usar máscara. Eu tipo falar... Ou ser o Bolsonaro por um dia e assinar a renúncia, né? É verdade. Uma coisa assim, eu acho. Sei lá, não sei, na verdade. Apesar que deve ser bom ser artista, cantor, né? Imagina ter um monte de gente num palco, você no palco e todo mundo olhando pra você. Deve ser meio deve pirar um pouco isso. Como você gostaria que o mundo acabasse? Putz. Cara, que acabasse. Se for pra acabar, que exploda de uma vez, porque eu não quero sofrer, não. Que seja rápido. Não, assim, se for pra acabar, eu quero que acabe só o ser humano, porque os bichinhos, as outras coisas não tem nada a ver com isso. Então, sei lá, que seja uma praga que mate só os humanos e os bichos continuem por aí. Eu acho que já tá acontecendo. Eu acho que já tá acontecendo e a gente não sabe. Pode ser, Eu concordo contigo, Guto. Uma praga que elimine, que devaste a população humana e deixe só os bichinhos. E os matos e tal, as matas. O que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Eu não quero ter lápide, não. Pra mim, pode jogar fora quando eu morrer. É só um corpo. Eu concordo. Pode fazer salsicha, inclusive. Se o gênio da lâmpada te concedesse um pedido que durasse só 24 horas, o que você pediria? Só vai durar 24 horas o pedido? Só 24 horas. Eu tava pensando assim, sinceramente, vou pedir dinheiro, vou comprar um monte de coisa no meu nome, depois quando isso acabar eu vou continuar com um monte de coisa no meu nome. Se for isso. Essa vai ser.
Ah, eu Eu não vou sei. Eu vou ficar devendo a resposta também. Ah, é muito pessoal. Eu acho que se eu responder essa, vocês vão me achar que eu sou maluco. Ah, mas essas são essas Ué. respostas que eu gosto. Ah, Essas são as respostas que a gente quer. eu queria entender a razão do universo por 24 horas. Olha. Aí dá pra entender. Tem que ser um gênio da lâmpada pra realizar esse desejo mesmo, porque é difícil. É capaz que a pessoa fica louca no processo, né? É, mas depois volta, então não faz mal. Ai, gente, mas é muito profundo isso. É Às uma vezes eu fico pergunta muito pensando, pessoal, né? assim, Mas tento ficar pensar nessas coisas, mas eu tento deixar pra lá, porque senão eu vou muito longe. Sim. São questões bem. Essa aí é bem existencialista, né? Enfim. Ainda mais com essa pergunta que eu queria que fosse respondida. Sim. Vamos indicar Sim. alguma coisa? Vocês vão indicar alguma coisa? Olha, eu tenho uma indicação aqui preparada, se precisar. Fora o FajuCast, então indica. você já indicou, né? Bom, a indicação que eu tenho pra fazer é um filme da Netflix, que eu vi umas pessoas comentando no Twitter, eu falei, vou assistir. Tem um monte de gente falando mal desse filme, eu vou assistir. Que é o filme The Old Guard. Minha pronúncia também é horrível. Que é com a Charlize Theron e que conta, acho que se não me engano ela é baseada numa HQ, e conta a história de uns seres imortais que fazem umas lutas legais aí. Não vou falar muito pra não dar muito spoiler, tem trailer aí na internet. Mas o pessoal falou que fez algumas críticas e tal. Eu, particularmente, eu assisti o filme, eu me diverti. Eu achei bem legal, assim. Pra mim, se o filme me diverte, ele tá bom pra mim, já me serviu. Eu entendo que tem alguns problemas no filme, mas é um filme divertido. Então, recomendo aí que as pessoas assistam sem muitas expectativas e se divirtam. Legal. Eu vou indicar o Pílulas Azuis, que é esse quadrinho aqui, eu dei de presente pro meu namorado. E ele conta a história de um casal, na verdade, e não sei se eu contar vai ser spoiler. Acho que não faz mal porque tá escrito na aba do livro aqui, do quadrinho. A menina, ela descobre que tem HIV quando tá grávida. E aí é a história dessa descoberta e tal. E é isso. Na verdade, eu não li ainda, é do Frederik Peters, que é um holandês. Eu dei 2 quadrinhos para ele de Dia dos Namorados. Esse e um outro que é de ficção científica, que é uma série também que se chama A Ama, que é esse aqui também, que aí é uma coisa mais futurista, assim, talvez seja mais o estilo de vocês. O Pílulas Azuis faz tempo já que eu tô pra ler. O meu amigo, o Michel Furquim, ele indicou já esse livro pra mim. Faz muito tempo e eu ainda não li. Eu preciso ler esse livro, esse quadrinho. Porque, olha, e todo mundo sempre me recomenda ele. Então, eu ouvi falar dele, assim, aí eu comprei o outro esse mais futurista, porque eu achei que era mais o estilo do meu namorado. E o outro eu comprei porque eu queria ler também, e aí dei de presente pra ele. É do mesmo autor, do Frederik Peters. Uhum. E é isso. Então tá bom, gente. Foi ótimo, adorei. Inesperada essa gravação. Eu também gostei bastante. Eu gostei também. Tem uma pergunta que a gente não fez. De onde teus pais tiraram esse nome? Então. Na verdade, o que acontece? Esse nome é a ideia da minha mãe. A explicação que ela me deu da última vez que eu perguntei pra ela foi que ela estava em dúvida entre 2 nomes, Angresson e Jefferson. Só que já tinha tinha muita criança já com esse nome na cidade que eu nasci, que é em Teixeira de Freitas, na Bahia. E como já tinha muita criança com esse nome, ela falou, eu vou juntar esses 2. E aí, né, ela usou a criatividade dela e criou Angresson. Então é daí que vem meu nome. Eu ia fazer uma brincadeirinha infame, assim, porque você falou que é ariano, né? Aham. E os arianos são meio bravos, assim. Já sei, agressivo. Sei lá, de brabo, sei lá, que lembra angry, né? Não, na verdade eu até brinco com isso no meu Twitter. No meu Twitter tá lá, I'm always angry. Então, tipo, brincando um pouquinho com o meu nome, com angry e tal. E até tem uma situação engraçada, que uma vez a gente trabalhou uma época com limpeza aqui, e a gente foi na casa de uma moça. Aí ela perguntou, qual que é o seu nome? Eu falei, Angry. Ela, legal, I'm angry too. Tipo, eu também sou. Então, meninos, muito obrigado. Galerinha que nos ouviu até agora, obrigado. E até a semana que vem. E este foi o TurboCast, nas vozes de Guto, Julinho e Moinfã Enviteur. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto, edição de som por Júlio Ferreira
identidade visual Gussauro, redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.